Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus, amém? Hoje nós estamos passando para a 2 Tessalonicenses, segunda parte dessa carta que Paulo enviou ali para o povo de Tessalônica. E olha o que ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês a graça e a paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pela qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, irmãos. A gente vai vendo aqui que Paulo, ao abrir aqui, ao enfatizando a palavra, ele vai descrevendo, aqui os autores, Paulo, Silvano e Timóteo, que foram os autores e editores também de 1 Tessalonicenses. E Silvano aqui no termo latino significa Silas, foi um companheiro. A gente já vê várias histórias de Paulo e Silas, na prisão, louvando a Deus. Então foi um companheiro de viagem de Paulo, desde o início ali da sua segunda viagem missionária. Participou da fundação da igreja lá em Tessalônica, Atos 17, você vê sobre isso, eles estavam juntos. Timóteo também estava acompanhando Paulo em sua segunda viagem missionária. Então aqui o seu relato acerca da igreja tessalonicense, meus amados, foi a razão de 1 Tessalonicenses ter sido escrita. A gente lê lá em 1 Tessalonicenses 3. Então a igreja, meus amados, a palavra grega aqui, eclesia, que significa ajuntamento ou assembleia. Perdão. Embora os tessalonicenses ali estivessem sofrendo perseguição com falsos mestres, pessoas que ali que estivessem sendo infiltradas entre eles, Paulo ainda se dirigia a eles como uma assembleia em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então as circunstâncias conturbadas ali que eles estavam passando não mudavam a sua posição diante de Deus. Quer dizer, eles eram afligidos, tinha pessoas, falsos mestres ali se infiltrando, tentando converter as pessoas a falsos ensinamentos, mas mesmo tendo essas circunstâncias conturbadas, eles não mudavam a sua posição diante de Deus, permaneciam firmes. Amém? Então aqui a gente vai vendo que a saudação que Paulo vai sempre abrindo em suas cartas é similar àquelas em outras cartas antigas. A gente vê em Gálatas sempre ele abrindo, a vocês, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Colossenses, a gente vai vendo que ele vai falando assim: santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós, da parte de Deus, Pai e Senhor Jesus Cristo. Que então era sempre ali um costume carinhoso, amoroso, de estar expressando esse amor que tem em Deus, porque a paz do Senhor, que é Shalom ali, uma palavra traduzida para nós, Shalom, a paz do Senhor. Então ele sempre vai trazendo ali a graça e a paz. A graça é um favor imerecido que Deus concede aos cristãos por meio de Jesus Cristo, e a paz aqui se refere ao fim da inimizade entre Deus e as pessoas mediante Jesus Cristo. Amém?
Então, os tessalonicenses ali podiam sentir a paz com Deus mesmo durante a terrível perseguição. Hoje também nós temos o costume, vocês veem nas igrejas cristã, evangélica, que a gente sempre, a paz de Cristo, né? Meu irmão. Por quê? Porque a gente está respaldado na palavra de Deus. Quando Jesus veio e morreu por nós, passamos a ser irmãos agora, meus amados, né? A própria palavra diz que Jesus é o primogênito, então primogênito do Filho de Deus, então ele é o primeiro. E todos os demais que estão nessa aliança de Jesus Cristo passamos a ser filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus. Então é algo muito profundo, né? Por isso que a gente sempre tem esse costume de a paz do Senhor, meu irmão, porque nós estamos dentro da palavra desse significado profundo. Amém? Então Paulo aqui agradece, né, a Deus pelo progresso ali dos cristãos tessalonicenses, especialmente ali por resistirem a perseguições. Não é diferente nos dias de hoje, meus irmãos. Todos nós temos grandes perseguições em muitos e muitos fatores, né? Ali, infelizmente, eles tinham muito assim em relação ao sangue, né? As perseguições deles, muitas das vezes eram martirizados, eram presos, né? E hoje nós sabemos, graças a Deus, pelo menos no Brasil, a gente não tem esse tipo de problema. Nossas perseguições são outras, calúnias, difamações, né? O inimigo tentando causar no nosso serviço, no trabalho da gente, na família da gente. Essas são as perseguições pelo nome de Jesus, amém? Então ele ali os incentivava, né, ao revelar como aqueles que são perseguidos agora serão glorificados na volta de Cristo. Quer dizer, eles respaldavam assim, olha, nada pode se comparar, nada, com aquilo que há de ser revelado por Jesus. Então, as nossas lutas hoje, as nossas perseguições hoje é pequeno em relação ao que vai ser manifestado naquele grande dia, né? Nós seremos glorificados na volta de Cristo. Então o apóstolo ora aqui para que continue em santidade, né? E consequentemente eles estejam prontos quando o Senhor vier. Meus amados, mais do que nunca, nós devemos prestar atenção nessa palavra que Paulo disse há milhares de anos atrás, né? Ali eles não sabiam o tempo que isso ia acontecer, porém nós sabemos que a nossa geração agora está muito próximo disso acontecer. Então, para nós, meus amados, nós temos que continuar orando, se santificando, né? Para que nós estejamos prontos quando o Senhor vier buscar a tua igreja. Então a fidelidade da igreja ali de Tessalonicenses, meus amados, na perseguição, deu a Paulo uma razão para louvar a Deus. Satanás sempre perseguiu os cristãos para desanimá-los, derrotá-los, trazer desânimo, discórdia. Essa é uma ferramenta antiga, né? Uma ferramenta que Satanás sempre usou e infelizmente ainda surte efeito em muitas pessoas. Então esses cristãos ali, eles haviam sofrido perseguição, mas eles continuaram a crescer em Cristo. De acordo com o quê? Com a primeira oração do apóstolo, lá em sua primeira carta dirigida a eles, em 1 Tessalonicenses 3,10, você lê sobre isso, né? A gente já passou por ela. Aqui o apóstolo louva a Deus, porque a fé do povo lá de Tessalônica está crescendo muito, muito, está sendo assim visível, né, o crescimento deles. O crescimento deles vai além de todas as expectativas naturais. Então aumenta, né, cada dia mais. E ele está descrevendo aqui um crescimento expansivo, similar ao aumento repentino das águas de uma enchente. Então a firmeza da fé aqui dos Tessalonicenses não somente os fortalecia para resistir a situações difíceis, mas eles também os motivava a expressar o amor genuíno pelos outros. Então, meus amados, a fé do cristão em Cristo deve sempre culminar no verdadeiro amor pelos outros. Jesus trouxe esse ensinamento profundo que a gente não pode ignorar. Lá em João 13, do 34 a 35, Jesus deixa claro: um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, meus amados, não venhamos ignorar, né, que devemos amar com amor genuíno um aos outros. Amém? Então a perseguição ali não somente prova a fé, mas também revela e faz crescer. A fé continua a perseverança durante as perseguições e dão testemunho de Cristo, meus amados, da qual Paulo estava se orgulhando para as outras igrejas. Então, a minha e a tua perseguição, né, são provas de que nossa fé pode aumentar ainda mais, né, e faz revelar o quê? O crescimento. Amém? A fé vai produzindo o quê? Perseverança. Perseverança em Deus. Então, Paulo aqui incentiva, né, os tessalonicenses a perseverarem diante do juízo iminente na volta de Cristo.
E o antigo aqui definido, junto com o uso do singular, não deixa dúvida de que ele está se referindo a um evento no futuro em que o justo juiz corrigirá as terríveis disparidades que existem agora. Então, meus amados, ele está aqui trazendo algo sem dúvida do que vai acontecer, um evento futuro, que está muito próximo entre nosso tempo agora, Lembra que eu sempre digo para vocês que estamos no último período da igreja, a igreja de Laodiceia. Então, meus amados, mais do que nunca temos que buscar a santidade, orar, se santificar, para que Deus possa nos guardar de todo esse mal. Amém? Então, embora os tessalonicenses estivessem resistindo à perseguição, que a gente vai vendo em Atos 17, a gente vê claramente ali quando o pessoal foram ali, os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram ali alguns presos, foram lá na casa de Jason, lá tentar prender ele, tentar acusá-los, levando ao tribunal. Então a gente vai vendo, meus amados, que Paulo vai explicando aqui que os perseguidores deles receberiam o troco de Deus. O justo juízo de Deus requer que os injustos sejam castigados por perseguirem os justos. A gente vê Davi escrevendo lá em Salmos 9, 10, 17, 137, o próprio Apocalipse, meus amados, o livro das Revelações 6, 9, a gente vai vendo ali quando abriu o 5º selo, e as almas ali das pessoas que foram mortas por amor à palavra de Deus, e por amor do testemunho, eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro Deus? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, meus irmãos, Deus há de trazer o juízo, sim, a justiça, sim. Então, além disso, se souberem lidar com suas perseguições, os cristãos serão considerados dignos da grande recompensa no reino vindouro de Deus. A gente vê ele falando em Mateus 5,12. É muito importante, meus amados, a gente ler e entender o porquê de todas as coisas. Mateus 5,12 fala assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês. Não onde? É na terra? Não, nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, que viveram antes de vocês. Então, meus amados, nós vamos passar muitas coisas aqui? Vamos. Vamos passar bastante tribulações? Vamos. Vamos ter bonanças aqui? Também vamos. Mas, meus amados, o grande galardão, a grande recompensa de todos os cristãos não está nessa terra, e sim no que Deus vai revelar ainda. 1 Pedro 2,19, o Senhor fala também, através de Pedro, falando: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Meus amados, sabe assim, para o mundo é loucura, mas para Deus é louvável. Por quê? Ele está dizendo assim: olha, se vocês são castigados porque vocês são perversos, que motivo tem de se gloriar nisso? Não, você está pagando o que você está fazendo, É da consciência que você tem. Se você roubou, você vai ter que ser preso, vai ter que ser castigado por isso que você fez o mal, O pagamento é o mal. Agora, olha só, se você recebe açoites por não ter feito nada de errado, se vocês estão suportando o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Então resista, meus amados. Se você está fazendo bem e estão te pagando com mal, resista, agradeça a Deus, louva ao Senhor, porque a recompensa vem dele. Amém? Jesus também passou a mesma coisa. Ele sofreu fazendo bem. Isso diante dos olhos de Deus é louvável. Então, meus amados, a recompensa está naquele grande dia. Tudo que nós estamos suportando por amor de Cristo, amém? Por resistir esse sofrimento deste mundo, nós vamos receber uma recompensa muito maior no mundo que há de vir. Que mundo é esse? É a revelação que Deus sempre está trazendo na palavra. 2 Timóteo 2,12, olha que a palavra diz: se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha a palavra que Timóteo está dizendo, meus irmãos. Temos que o quê? Perseverar. Porque com ele também nós vamos reinar. Vamos reinar com Cristo. E se agora a gente nega Jesus, se nega os ensinamentos de Jesus, ele também vai nos negar naquele grande dia. Se nós somos infiéis com ele, ele não muda, ele é imutável, ele continua sendo fiel. É nós que somos infiéis. E ele não pode negar-se a si mesmo. Amém? Então, meus amados, olha que palavra profunda,
Então a gente vai vendo que Paulo vai dizendo aqui que o descanso é estar livre da aflição que virá na volta de Jesus Cristo. Apocalipse 6, 11. A palavra diz a respeito disso, meus amados, né? Que naquele grande dia o Senhor vai nos trazer o quê? Descanso. Apocalipse 6, 11, a palavra diz: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram, né? E ali a gente vai vendo, meus amados, que aquele grande dia está para chegar, está muito próximo. A luta dos cristãos nessa terra, meus amados, necessariamente inclui que tensão, né? E na vinda de Cristo, nós nos sentiremos livres dessa tensão para sempre. Nunca mais haverá choro, nunca mais haverá roubo, destruição, dor, né? Então nós temos que permanecer ainda ativos aqui em seu serviço, aqui na terra, enquanto dura. Então, essa promessa de descanso eterno no futuro, meus irmãos, ajuda o cristão que sofre a resistir às provações deste presente momento que estamos vivendo. Então, quando se manifestar o Senhor Jesus, neste momento, o Senhor Jesus estará entronizado na glória à destra do Pai. João 17,5 diz isso. Estevão foi uma das pessoas que viu essa glória antes de ser martirizado. Lá em Atos 7, a gente lê sobre esse episódio que, né, Estevão foi martirizado, foi apedrejado até a morte, mas ele viu a glória de Deus antes de morrer. Então, mais um dia, e talvez seja logo, todo olho verá a glória de Deus. Apocalipse 1,7. Então observe aqui a descrição em 3 partes da aparição de Jesus. Desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, Paulo está dizendo, embora outras passagens retratem, né, a sua vinda nas nuvens, segundo a descrição desta passagem, Jesus está cercado de chamas flamejantes, vingando-se daqueles que o rejeitaram. João Batista profetizou acerca desse batismo com fogo, né, também, que nós temos que cumprir, meus amados, todos esses propósitos, desígnios de Deus. Mateus 3, 11 e 12 diz sobre isso, amém? Então, neste exato momento, Cristo batiza com o Espírito Santo aqueles que vêm a Ele, mas quando vier para julgar, Ele batizará com fogo. Hoje é o dia da salvação, meus irmãos, mas aquele será o dia da vingança contra os que não conhecem a Deus, que são os gentios que não creram nele. Efésios 2, a partir do 11, diz sobre isso. E os que não obedecem ao Evangelho, judeus incrédulos que conheciam Deus, mas que rejeitaram seu Filho. Romanos 10, Paulo diz sobre isso. Havia tanto judeus como gentios convertidos na igreja de Tessalonicenses. Portanto, os cristãos de Tessalonicenses ali perseguidos poderiam ser encorajados pelo fato de que quando Jesus for revelado no céu com seus anjos, ele trará ali, né, a labareda de fogo e eterna perdição sobre os inimigos de Deus e os que perseguiram os cristãos. A palavra perdição não significa aniquilação, refere-se ao terrível destino daqueles que rejeitam a Jesus, a separação eterna de Deus. Meus amados, isso vai ser terrível, porque a nossa carne, essa sim, ela morre, ela fica aqui na terra, do pó veio, do pó volta, porém a nossa alma, para onde vai? Vai aonde você decidir ir. Você tem tempo hoje de se converter ao Senhor, de servir ao Senhor, de viver uma vida de santidade, amém? Para que você possa ter esse destino, o destino que é de estar com Cristo. Mateus 25, 42, a palavra diz isso, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, então estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos ou não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém? Então é isso que Paulo está trazendo aqui para nós, meus irmãos, né? O sentido de que nós possamos permanecer na palavra verdadeira, né? Fazendo a boa vontade de Deus aqui nessa terra, cuidando da obra de Deus, sendo íntegros, verdadeiros, né? Como uma criança, né? Que é puro de coração, sem maldade, para que possamos o quê? Herdar o reino de Deus, né? Então, em contraste aqui com a destruição dos ímpios, Cristo será glorificado nos seus santos. Quem são os santos? Todos aqueles que estão na aliança com Jesus. Amém? São justificados, santificados pelo seu nome, pelo seu sangue. Então, Cristo será glorificado não somente entre os santos, mas também neles, pois os cristãos refletem a sua
glória. Paulo continuou a orar para que os cristãos tessalonicenses vivessem de modo digno para com Deus, de um modo que glorificasse a Cristo. Então os cristãos estão determinados hoje pelo que fazem com a graça que lhes foi dada, até que o ponto serão dignos de glorificar a Cristo de um reino que há de vir. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Lembre-se, meus irmãos, nós fomos chamados para viver uma vida digna. Deus nos separou, nos trouxe das trevas para a luz, para nos purificar e ajudar os demais irmãos. Então, não negue o teu chamado, não negue o teu propósito. Né? Lembre-se de se santificar mais, orar mais, jejuar mais, buscar a face de Deus, para que Deus seja ainda mais manifestado em nossas vidas, para que todos vejam que há um caminho correto a ser trilhado, o caminho que leva à salvação. Amém? Que Deus te abençoe e fique na graça e na paz de Jesus.